Quando Helena Correia Lima subiu naquela plataforma de madeira improvisada no centro da Vila Nova da Serra, ela sabia que aquele seria o dia em que sua dignidade seria testada pela última vez. O que ela não sabia era que um homem silencioso, escondido entre as sombras dos eucaliptos, estava prestes a mudar completamente o rumo da sua vida de uma forma que ninguém ali poderia imaginar. A praça central fervilhava com uma mistura estranha de festividade e negócio. Era o leilão anual beneficente da pequena cidade mineira, onde fazendeiros solteiros vinham em busca de companheiras para dividir a vida dura do campo. O sol de meio-dia castigava sem piedade, e o cheiro de poeira misturado com suor humano pairava no ar quente de dezembro. Helena observava a multidão com olhos firmes, mesmo sabendo que cada homem ali a examinava como se fosse gado no curral. Sua cicatriz no braço esquerdo, resultado de um acidente na infância com ferro quente, estava bem visível mesmo por baixo do tecido gasto do seu vestido azul marinho. Era sempre a primeira coisa que notavam, e sempre a razão pela qual desviavam o olhar. Ela tinha sido a quarta mulher a subir na plataforma naquela manhã. As 3 anteriores já haviam descido acompanhadas de seus novos pretendentes, que pagaram valores consideráveis pela oportunidade de cortejá-las. Helena, no entanto, permanecia ali há mais de 20 minutos, enquanto o silêncio constrangedor se estendia pela praça como uma nuvem pesada. "Vamos, senhores!" gritou o leiloeiro, um homem baixo e rechonchudo chamado Joaquim Santos, limpando o suor da testa com um lenço já encharcado. Helena Correia Lima, 26 anos, sabe ler e escrever, cozinha bem e tem mãos habilidosas para os trabalhos domésticos. Alguém não vai dar uma oportunidade para essa moça? Murmúrios começaram a se espalhar pela multidão. Helena podia ouvir fragmentos de conversas que não foram feitas para seus ouvidos, mas que chegavam até ela como punhaladas certeiras. "Olha só aquela marca no braço dela", sussurrou uma senhora de cabelos grisalhos para sua vizinha. "Quem sabe que tipo de acidente foi aquele? Pode ter sido castigo divino por alguma coisa que ela fez." "E aquela postura altiva", completou um fazendeiro de meia-idade, ajustando o chapéu sobre a cabeça. "Mulher assim dá problema, não baixa a cabeça para homem nenhum. Melhor procurar uma mais submissa." Mas Helena mantinha a cabeça erguida. Havia aprendido desde muito nova que baixar os olhos apenas convidava mais humilhação. Se tinha que passar por aquilo, pelo menos passaria com dignidade intacta. Suas mãos tremiam levemente, mas ela as mantinha entrelaçadas na frente do corpo, tentando esconder o nervosismo que crescia a cada minuto de silêncio. O leiloeiro começou a mostrar sinais de impaciência. Olhou para o relógio de bolso e depois para os organizadores do evento, que faziam gestos indicando que talvez fosse hora de encerrar aquela situação constrangedora. "Bem, se não houver interessados", começou Joaquim, mas foi interrompido por uma voz grave que cortou o ar como um machado afiado. "Eu pago 100.000 réis." Todas as cabeças se viraram na direção da voz. Do meio da multidão, emergiu um homem alto e largo de ombros, usando roupas simples mas bem cuidadas. Seu chapéu de couro estava puxado para baixo, sombreando parcialmente o rosto marcado por rugas de expressão e alguns fios grisalhos na barba por fazer. Ele caminhava com passos firmes, mas sem pressa, como quem está acostumado a ter seu tempo respeitado. Helena sentiu o coração disparar. 100.000 réis era mais do que qualquer uma das mulheres anteriores havia conseguido. Era uma quantia respeitável que poderia sustentar uma família pequena por meses. Mas quem era aquele homem? Por que estava disposto a pagar tanto por ela, justamente ela, que ninguém mais havia querido? Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida.
Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. O homem se aproximou da plataforma com movimentos calculados. Quando finalmente levantou o rosto para olhar diretamente para Helena, ela viu olhos escuros carregados de uma tristeza antiga, mas também de uma determinação inabalável. Não havia luxúria naquele olhar, nem a fome predatória que ela havia visto nos rostos de outros homens ao longo da vida. Havia algo diferente, algo que ela não conseguia decifrar completamente. Antônio Carlos Ribeiro. Ele se apresentou ao leiloeiro, tirando uma carteira de couro do bolso interno do paletó. Tenho uma fazenda nas montanhas, a cerca de 2 horas daqui. Posso pagar à vista. Joaquim Santos pareceu aliviado e ligeiramente surpreso. Perfeito, Sr. Ribeiro, a quantia está mais do que aceita. Ele se virou para Helena. Moça, pode descer da plataforma, o leilão está encerrado. Mas Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, estudando o rosto do homem que havia acabado de pagar por ela. Antônio Carlos retribuiu o olhar sem desviar, e naqueles poucos instantes de silêncio, alguma comunicação silenciosa aconteceu entre eles. Não era promessa, não era ameaça, era apenas reconhecimento mútuo de 2 pessoas que haviam passado por dificuldades suficientes para reconhecer sofrimento no olhar alheio. Finalmente, Helena desceu da plataforma com passos cuidadosos. O burburinho da multidão aumentou imediatamente, com especulações sobre quem era aquele fazendeiro misterioso que havia aparecido do nada e pago uma fortuna pela mulher que ninguém mais quis. Mas Helena sabia que sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. E pela primeira vez em anos, não sabia exatamente o que esperar do amanhã. Porém, havia algo no comportamento daquele homem que a intrigava profundamente, e ela tinha a sensação de que estava prestes a descobrir segredos que mudariam sua perspectiva sobre muitas coisas. Antônio Carlos conduziu Helena até uma carroça simples, mas bem conservada, puxada por 2 cavalos baios que pareciam acostumados com longas jornadas pelas estradas de terra da região. Ele ofereceu a mão para ajudá-la a subir, um gesto cortês que ela aceitou com certa hesitação. Suas posses cabiam em uma única mala de couro surrada que ela carregava desde que saíra da casa da tia, em Belo Horizonte, 3 meses antes. A viagem começou em silêncio absoluto. Antônio Carlos mantinha os olhos fixos na estrada à frente, conduzindo os animais com mãos firmes e experientes. Helena observava discretamente seu perfil marcado pelo sol e pelo tempo, tentando decifrar que tipo de homem havia pagado tanto dinheiro por ela. Diferente dos outros fazendeiros que conhecera, ele não fazia perguntas invasivas sobre seu passado, nem demonstrava aquela ansiedade possessiva que ela havia aprendido a temer nos homens. O terreno começou a subir gradualmente, e a paisagem mudou das terras planas de cultivo para morros cobertos de mata densa e eucaliptos. O ar ficou mais fresco e limpo, carregado com o perfume de flores silvestres e terra úmida. Helena nunca havia estado tão longe da civilização, e uma mistura de apreensão e curiosidade tomou conta dela. "A fazenda fica ainda muito longe?" perguntou finalmente, quebrando o silêncio que já durava mais de 1 hora. "Mais uns 40 minutos", respondeu Antônio Carlos, sem tirar os olhos da estrada. Sua voz era grave e pausada, como de alguém que não desperdiça palavras. "O caminho fica mais íngreme daqui para frente." Helena assentiu e voltou a observar a paisagem. Havia algo na simplicidade daquela resposta que a tranquilizou. Ele não tentou preencher o silêncio com conversas forçadas ou promessas vazias sobre como seria sua vida a partir de agora. Apenas informou o que ela precisava saber, sem mais nem menos. Conforme avançavam pelas trilhas serpenteantes da montanha, Helena começou a perceber sinais de que se aproximavam de uma propriedade.
Cercas de madeira bem conservadas delimitavam pastagens onde algumas cabeças de gado pastavam tranquilamente. Mais adiante, plantações de milho e feijão se estendiam em fileiras organizadas pelas encostas mais suaves dos morros. Quando finalmente chegaram à sede da fazenda, Helena ficou surpresa com o que viu. A casa principal era de tamanho modesto, construída em pedra e madeira, com uma varanda ampla que se estendia por toda a frente da construção. Não era uma mansão imponente como as que alguns fazendeiros ricos possuíam, mas tinha um aspecto sólido e acolhedor. Jardins bem cuidados cercavam a casa, com canteiros de hortaliças e algumas árvores frutíferas que prometiam fartura nas épocas adequadas. Antônio Carlos desceu da carroça e, mais uma vez, ofereceu a mão para ajudá-la. Desta vez, Helena aceitou o gesto com menos hesitação. Ele pegou sua mala sem que ela precisasse pedir e caminhou em direção à casa com passos firmes. "A casa é sua", disse ele, parando na porta principal e entregando a ela uma chave simples de ferro. "Tem 3 quartos, uma cozinha grande e uma sala de estar. A despensa está sempre abastecida." Helena pegou a chave com dedos trêmulos. "E o senhor? Onde vai ficar?" "Tenho um quarto nos fundos da casa, próximo às ferramentas e aos estábulos", respondeu ele, apontando para uma construção menor anexa à casa principal. "Prefiro ficar mais perto dos animais. Eles acordam cedo." Aquela resposta deixou Helena completamente desconcertada. Ela havia se preparado mentalmente para o pior desde o momento em que subiu naquela plataforma. Esperava ser tratada como propriedade, talvez forçada a dividir a cama com um estranho ou submetida a toda sorte de humilhações que mulheres em sua situação frequentemente enfrentavam. Mas ali estava um homem que acabara de lhe entregar as chaves de sua própria casa e se mudara para os fundos da propriedade. "Não entendo", disse ela, olhando alternadamente para a chave e para o rosto sereno de Antônio Carlos. "Por que está fazendo isso?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Porque toda pessoa merece ter um lugar para chamar de seu", respondeu finalmente. "E porque eu não comprei você. Paguei para que você tivesse a chance de recomeçar." Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas lutou contra elas. Não queria demonstrar fraqueza, especialmente naquele momento em que sua vida inteira parecia estar sendo redefinida por atos simples de decência humana. "Tem comida na cozinha", continuou Antônio Carlos, caminhando em direção aos estábulos. "Se precisar de alguma coisa, é só avisar, mas não se sinta obrigada a nada. Esta é sua casa agora." Helena o observou se afastar com passos largos e decididos. Pela primeira vez desde que deixara Belo Horizonte, ela sentiu algo parecido com esperança crescendo em seu peito. Girou a chave na fechadura e empurrou a porta de madeira sólida. O interior da casa era simples, mas extremamente limpo e organizado. Móveis de madeira escura, cortinas de tecido simples nas janelas e um cheiro agradável de alecrim e lavanda no ar. Na cozinha, encontrou pão fresco, queijo, linguiça defumada e um pote de doce de leite ainda lacrado. Tudo indicava que Antônio Carlos havia se preparado para sua chegada com cuidado e atenção aos detalhes. Mas o que mais a impressionava era a completa ausência de expectativa em seus gestos. Ele não parecia esperar gratidão, submissão ou qualquer tipo de comportamento específico dela. Contudo, Helena sabia que ainda havia muito o que descobrir sobre aquele homem enigmático que havia mudado sua vida com um lance inesperado. Os primeiros raios de sol mal haviam rompido o horizonte quando Helena acordou com o som de machados cortando lenha do lado de fora. Levantou-se da cama confortável, onde havia dormido melhor do que em meses, e caminhou até a janela do quarto principal. Lá estava Antônio Carlos, já trabalhando há sabe-se lá quanto tempo, dividindo troncos grossos com movimentos precisos e ritmados.
Ela havia passado a primeira noite inteira acordada, esperando que a qualquer momento ele batesse à sua porta com outras intenções. Mas nada aconteceu. O silêncio da fazenda foi quebrado apenas pelos sons noturnos da natureza e, ocasionalmente, pelo mugido distante do gado. Helena se vestiu rapidamente e foi até a cozinha preparar café. Para sua surpresa, encontrou a mesa já posta com pão fresco, ainda morno, manteiga caseira e um bilhete escrito com letra firme e clara. Bom dia. O café está no fogão. Preciso consertar a cerca do pasto leste hoje. Se precisar de alguma coisa, estarei por lá até o meio-dia. Ela pegou o bilhete e o releu várias vezes. Havia algo tocante na simplicidade daquela comunicação. Nenhum comando, nenhuma lista de tarefas para ela cumprir, apenas uma informação sobre onde ele estaria caso ela precisasse de ajuda. Tomou seu café, observando pela janela os movimentos meticulosos de Antônio Carlos no pátio. Ele organizava as lenhas em pilhas uniformes, separava as ferramentas de trabalho e verificava o estado dos equipamentos antes de guardá-los. Tudo era feito com uma precisão quase militar, mas sem pressa ou ansiedade. Depois que ele partiu para o pasto, Helena decidiu explorar melhor a casa que agora era sua. O quarto principal tinha uma cama de casal sólida, um guarda-roupa espaçoso e uma cômoda com espelho. Nas paredes não havia quadros ou fotografias, apenas a funcionalidade limpa e organizada de quem valoriza a praticidade acima da ostentação. Na sala de estar, encontrou uma estante com alguns livros, títulos sobre agricultura, veterinária e alguns romances clássicos que pareciam ter sido lidos várias vezes pelas bordas amareladas e páginas gastas pelo manuseio. Um livro em particular chamou sua atenção: Manual de Primeiros Socorros no Campo. As páginas estavam marcadas e anotadas com letra que ela agora reconhecia como sendo de Antônio Carlos. A cozinha era ampla e bem equipada. Panelas de ferro, utensílios de boa qualidade e uma despensa que realmente estava bem abastecida, como ele havia prometido. Helena decidiu preparar um almoço caprichado, não por obrigação, mas porque há muito tempo não tinha uma cozinha decente à sua disposição e sentia falta de cozinhar. Preparou um ensopado com a carne seca que encontrou na despensa, refogou legumes frescos da horta e fez um angu cremoso que encheu a casa com aromas que a fizeram lembrar da infância na roça, antes de sua família se mudar para a cidade. Quando o sol estava no meio do céu, ouviu os passos de Antônio Carlos na varanda. Ele entrou pela porta dos fundos, lavou as mãos na bacia que ficava próxima à cozinha e parou surpreso ao sentir o cheiro da comida. Você não precisava... Começou ele, mas Helena o interrompeu. Eu quis fazer, disse ela, servindo 2 pratos generosos. Fazia tempo que não tinha uma cozinha de verdade para usar. Eles comeram em um silêncio confortável. Helena observou que Antônio Carlos comia devagar, saboreando cada garfada, como alguém que há muito tempo não recebia uma refeição preparada com cuidado. Ocasionalmente, ele fazia pequenos comentários elogiosos sobre os temperos ou a textura dos alimentos. A cerca estava mais danificada do que eu pensava, disse ele finalmente, empurrando o prato vazio. Vai levar mais alguns dias para terminar o reparo. Precisa de ajuda? Perguntou Helena, surpreendendo a si mesma com a oferta. Antônio Carlos a olhou com curiosidade. Você sabe trabalhar com cerca? Aprendi algumas coisas na roça quando era pequena, respondeu ela, e tenho mãos firmes apesar da cicatriz. Foi a primeira vez que ela mencionou sua marca sem constrangimento ou defensividade. Antônio Carlos apenas assentiu, como se a cicatriz fosse um detalhe sem importância. Se quiser ajudar, será bem-vinda, disse ele, mas não se sinta obrigada.
Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina curiosa entre eles. Helena acordava cedo e preparava café para os dois. Antônio Carlos deixava pequenos bilhetes informando seus planos para o dia. Ela cuidava da casa, mas também começou a ajudar com tarefas da fazenda que estavam ao seu alcance. Descobriu que tinha jeito para lidar com as galinhas e que sua cicatriz não atrapalhava em nada quando se tratava de ordenhar as vacas. Antônio Carlos nunca fazia comentários sobre sua aparência ou limitações, tratando-a simplesmente como uma parceira de trabalho competente. As refeições se tornaram momentos de conversa discreta. Ele contava sobre os problemas da fazenda, os planos para melhorar a produtividade, as peculiaridades do clima na região. Ela compartilhava observações sobre as plantas da horta, sugestões para organizar melhor a despensa, pequenos detalhes que mostravam sua atenção aos aspectos práticos da vida rural. Mas havia algo no comportamento de Antônio Carlos que intrigava Helena profundamente. Ele era gentil sem ser invasivo, respeitoso sem ser distante, trabalhador sem ser obsessivo. Contudo, havia momentos em que ela o surpreendia olhando para o horizonte com uma expressão de tristeza profunda, como se carregasse um peso invisível que nunca mencionava. Se você está gostando desta história até aqui, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião. E Helena começou a perceber que por trás daquela gentileza e respeito havia segredos que Antônio Carlos guardava como tesouros perigosos, e ela suspeitava que sua própria história estava apenas começando a se desenrolar. Foi durante uma tempestade violenta, 3 semanas após sua chegada à fazenda, que Helena descobriu a verdade sobre o homem que havia mudado sua vida. O vento derrubara algumas telhas da casa principal, e ela havia se oferecido para ajudar Antônio Carlos a reorganizar os objetos do sótão que haviam sido atingidos pela chuva. Enquanto moviam caixas e móveis para longe das goteiras, Helena esbarrou numa caixa de madeira que se abriu, espalhando papéis pelo chão encharcado. Antônio Carlos se apressou para recolher os documentos, mas não antes que ela conseguisse ver algumas fotografias e cartas com letra feminina. Desculpe, disse Helena, ajoelhando-se para ajudar a recolher os papéis. Não queria mexer em suas coisas pessoais, mas quando seus olhos se fixaram numa fotografia meio desbotada, ela parou de se mover. A imagem mostrava Antônio Carlos mais jovem, sorrindo, com os braços em volta de uma mulher delicada de cabelos longos e uma criança pequena que não deveria ter mais de 5 anos. Todos pareciam radiantes de felicidade. Antônio Carlos percebeu que ela havia visto a fotografia. Seus ombros se enrijeceram e ele ficou imóvel por alguns segundos, segurando os papéis molhados contra o peito. Era minha família, disse ele finalmente, a voz carregada de uma dor que ele havia aprendido a carregar em silêncio. Helena soltou delicadamente a fotografia. Eles são lindos, disse ela suavemente. O que aconteceu? Antônio Carlos se sentou numa caixa próxima, ainda segurando os papéis. Por um longo momento, ele permaneceu em silêncio, olhando para suas próprias mãos, como se pudesse encontrar respostas nelas. Eu era capataz da maior fazenda de café da região, começou ele, a voz pausada e controlada. Fazenda São Sebastião. Tinha mais de 200 trabalhadores sob minha responsabilidade. Era um trabalho que me dava muito orgulho. Helena se sentou no chão, próxima o suficiente para ouvir, mas respeitando o espaço que ele precisava para contar sua história. Naquele ano, o patrão estava pressionando para aumentar a produção. Tínhamos um pedido grande de uma empresa do Rio de Janeiro, e ele queria impressionar os compradores. Eu sabia que estávamos forçando demais os equipamentos de secagem do café, mas a voz de Antônio Carlos falhou por um momento. Ele respirou fundo antes de continuar. Mas eu queria mostrar que era capaz de cumprir qualquer meta. Queria que minha família tivesse orgulho de mim.
Então comecei a fazer os trabalhadores operarem as fornalhas por mais tempo, em temperaturas mais altas do que o recomendado. Helena sentiu o coração apertar, antecipando a tragédia que estava por vir. Carmen, minha esposa, vivia me pedindo para ter mais cuidado. Dizia que eu estava trabalhando demais, que estava negligenciando a segurança por causa da ambição, mas eu não escutei. Ele levantou os olhos para Helena, e ela viu lágrimas que ele lutava para não derramar. No dia do acidente, ela havia levado nosso filho, o pequeno Miguel, para me visitar no trabalho. Queria me entregar o almoço que havia preparado especialmente. Se essa história está tocando seu coração até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. As fornalhas estavam superaquecidas há dias, continuou Antônio Carlos, a voz quase um sussurro. Eu sabia que os equipamentos estavam no limite, mas achei que conseguiria controlar a situação até terminar aquela remessa. Quando o incêndio começou, se espalhou tão rapidamente pelos armazéns que ninguém teve tempo de reagir adequadamente. Helena fechou os olhos, imaginando o horror daquele momento. Carmen e Miguel estavam na casa do administrador, que ficava próxima aos armazéns. O fogo se alastrou tão rápido que, quando percebemos, já era tarde demais. Eu tentei entrar no prédio para salvá-los, mas os outros homens me seguraram. Disseram que seria suicídio. As lágrimas finalmente começaram a correr pelo rosto marcado de Antônio Carlos. Eu os ouvi gritando meu nome. Ouvi até o momento em que não consegui ouvir mais nada. Helena sentiu suas próprias lágrimas brotando. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou e colocou a mão sobre o ombro dele, num gesto instintivo de conforto. 17 pessoas morreram naquele incêndio, disse ele, a voz quebrada. 17 famílias perderam entes queridos por causa da minha irresponsabilidade. Mas as únicas mortes que eu conseguia sentir eram as de Carmen e Miguel. Eles ficaram em silêncio por vários minutos, apenas com o som da chuva batendo no telhado e os soluços contidos de Antônio Carlos. Foi por isso que vim para cá, ele continuou, limpando o rosto com as costas da mão. Comprei esta terra longe de tudo e de todos. Achei que se eu me isolasse completamente, talvez conseguisse encontrar uma forma de viver com o peso do que fiz. Helena compreendeu então por que ele havia pago tanto por ela no leilão. Não foi por desejo ou necessidade de companhia. Foi porque reconheceu nela alguém que, como ele, havia sido rejeitada e julgada pela sociedade. Por isso você me trouxe aqui, disse ela suavemente, porque sabia como era ser descartado pelos outros. Antônio Carlos assentiu. E porque achei que talvez você merecesse uma chance de recomeçar, assim como eu estou tentando fazer. Helena olhou para a fotografia da família feliz, depois para o homem quebrado que havia se tornado seu protetor inesperado. Naquele momento, ela compreendeu que ambos carregavam cicatrizes. As dele eram invisíveis, mas não menos dolorosas do que a marca em seu braço. Mas ela também percebeu algo mais. Pela primeira vez desde a tragédia, Antônio Carlos havia compartilhado sua dor com outra pessoa, e isso, de alguma forma misteriosa, os aproximou de uma maneira que ela ainda não conseguia compreender completamente. Após a revelação na tempestade, alguma coisa fundamental mudou entre Helena e Antônio Carlos. Não houve declarações dramáticas, nem promessas grandiosas, mas sim uma espécie de entendimento silencioso que se manifestava em pequenos gestos diários. Helena começou a notar como ele se movia pela fazenda, sempre atento, sempre verificando 2 vezes cada detalhe relacionado à segurança. Via-o testando as travas dos currais, examinando as condições das ferramentas, controlando meticulosamente a temperatura dos equipamentos de processamento do leite.
Compreendia agora que aquela precisão quase obsessiva não era apenas perfeccionismo, mas uma forma de tentar controlar um mundo que uma vez havia fugido completamente ao seu controle. Em contrapartida, ela começou a revelar aspectos de sua própria história. Contou sobre como havia ganhado a cicatriz no braço aos 8 anos, quando tentou salvar um filhote de cachorro que havia caído numa panela de água fervente. A marca não era resultado de castigo divino ou acidente misterioso, como as pessoas gostavam de especular, mas de um ato de compaixão infantil que deixara sequelas permanentes. Minha tia sempre dizia que eu deveria esconder a cicatriz, disse Helena certa manhã, enquanto ajudava Antônio Carlos a consertar uma cerca. Dizia que nenhum homem decente iria querer uma mulher marcada. Foi por isso que acabei naquele leilão. Ela se cansou de me sustentar e decidiu que eu deveria me virar sozinha. Antônio Carlos parou de martelar e a olhou diretamente. Sua tia estava errada, disse ele com convicção. A cicatriz mostra que você tem coragem para fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Foi a primeira vez que alguém interpretou sua marca como símbolo de virtude em vez de defeito. E Helena sentiu algo se desfazer dentro do peito, como se uma corrente antiga tivesse sido finalmente partida. Os dias se sucederam numa rotina que aos poucos se tornava prazerosa. Helena descobriu que tinha talento natural para cuidar dos animais doentes. Sua paciência e mãos delicadas fizeram maravilhas com uma vaca que havia desenvolvido uma infecção na pata e com vários pintos que nasceram mais fracos. Antônio Carlos observava seu trabalho com aprovação crescente, às vezes fazendo sugestões, mas na maioria das vezes simplesmente reconhecendo sua competência. Você deveria ter estudado veterinária, disse ele certa tarde, depois que ela conseguiu salvar um bezerro que havia nascido com dificuldades respiratórias. Mulheres não estudam veterinária, respondeu Helena automaticamente, repetindo o que havia ouvido a vida inteira. Mulheres inteligentes deveriam poder estudar o que quisessem, replicou Antônio Carlos, com uma convicção que a surpreendeu. Era essa capacidade dele de ver possibilidades onde outros viam limitações que mais impressionava Helena. Ele nunca falava sobre sua aparência, nunca fazia comentários sobre o que era apropriado para uma mulher fazer, nunca questionava suas decisões ou opiniões. Tratava-a como trataria qualquer parceiro competente, e isso era revolucionário na experiência de vida dela. Em troca, Helena começou a cuidar dos aspectos da fazenda que Antônio Carlos negligenciava por conta da sua culpa autoimposta. Ele comia mal, dormia pouco e se recusava a qualquer conforto que pudesse ser interpretado como prazer desnecessário. Ela passou a preparar refeições nutritivas e saborosas, a arrumar sua cama com lençóis limpos, a cuidar para que suas roupas estivessem sempre em bom estado. Quando ele protestava que não merecia aqueles cuidados, ela simplesmente respondia: não é sobre merecer, é sobre viver. Gradualmente, Helena percebeu que estava ajudando Antônio Carlos a redescobrir aspectos de humanidade que ele havia enterrado junto com sua família. Viu-o sorrir pela primeira vez quando ela conseguiu ensinar um truque novo para o cão da fazenda. Observou-o relaxar os ombros tensos quando ela tocava harmônica nas noites mais longas. Notou como ele começou a comer com mais apetite e a dormir por períodos mais longos. Mas a transformação não era unilateral. Helena também estava mudando de formas que a surpreendiam. Pela primeira vez na vida, sentia-se valorizada por suas competências e não julgada por suas limitações. Descobriu que era capaz de tomar decisões importantes sobre a administração da fazenda, que suas opiniões eram ouvidas e respeitadas, que sua presença fazia diferença prática na vida de alguém. Uma noite, enquanto observava Antônio Carlos ler à luz da lamparina,
Helena se deu conta de que havia parado de procurar rotas de fuga. Não pensava mais em planos para deixar a fazenda ou em como poderia conseguir dinheiro para recomeçar em outro lugar. Pela primeira vez desde a infância, sentia-se em casa. O momento de maior intimidade entre eles aconteceu numa noite particularmente fria, quando Helena encontrou Antônio Carlos na varanda, olhando para as estrelas com aquela expressão de tristeza profunda que ela havia aprendido a reconhecer. "Você acha que eles me perdoariam?" perguntou ele suavemente, sem olhar para ela. Helena se aproximou e ficou ao seu lado, também olhando para o céu estrelado. "Acho que eles gostariam de saber que você está tentando honrar a memória deles, vivendo de forma diferente", respondeu ela. "Acho que gostariam de ver você sendo gentil consigo mesmo." Antônio Carlos se virou para olhá-la, e Helena viu algo novo em seus olhos. Não era mais apenas dor e culpa, mas também uma centelha de algo que poderia ser esperança. Contudo, ela não sabia que essa paz frágil que estavam construindo juntos seria logo testada de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto, e que os verdadeiros desafios de suas vidas ainda estavam por vir. A seca havia chegado com uma intensidade brutal que pegou toda a região de surpresa. As chuvas de janeiro, que deveriam abastecer os reservatórios para o ano inteiro, simplesmente não vieram. Os rios que cortavam o vale secaram até se tornarem apenas trilhas de pedras rachadas, e a grama dos pastos assumiu uma cor amarelada que doía de se ver. Antônio Carlos e Helena trabalhavam desde antes do amanhecer, tentando manter os animais vivos. A fazenda tinha a sorte de possuir uma nascente natural que ainda produzia água, embora em quantidade muito reduzida comparada ao normal. Eles racionavam cada gota, priorizando primeiro os animais, depois as plantações essenciais e, por último, suas próprias necessidades. Foi numa manhã particularmente quente que Helena notou movimentos estranhos na estrada que levava à fazenda. 3 homens a cavalo observavam a propriedade à distância, apontando na direção da nascente e conversando em tons que ela não conseguia ouvir, mas que pareciam conspirativos. "Antônio Carlos", chamou ela, correndo em direção ao curral, onde ele tentava convencer uma vaca desidratada a beber água. "Tem homens estranhos observando a fazenda." Ele imediatamente largou o balde e foi até a varanda, protegendo os olhos do sol com a mão para ver melhor. Os 3 cavaleiros não fizeram nenhum esforço para se esconder quando perceberam que haviam sido notados. Pelo contrário, começaram a cavalgar lentamente em direção à casa. Helena reconheceu o líder do grupo antes mesmo que ele chegasse perto o suficiente para falar. Era Coronel Augusto Mendonça, um latifundiário poderoso da região que possuía várias fazendas e exercia influência política considerável sobre as autoridades locais. Seus acompanhantes eram claramente jagunços, homens armados com rostos duros que não inspiravam confiança. "Ribeiro!" gritou o coronel, ainda a alguns metros de distância. "Precisamos conversar." Antônio Carlos desceu os degraus da varanda com movimentos controlados, mas Helena podia ver a tensão em seus músculos. Ela permaneceu na varanda, próxima o suficiente para ouvir a conversa. "Coronel Mendonça", disse Antônio Carlos com polidez fria, "o que posso fazer pelo senhor?" "Você sabe muito bem o que pode fazer", respondeu o coronel, desmontando do cavalo. "Esta seca está matando meu gado. Perdi mais de 50 cabeças na última semana. Enquanto isso, você tem água sobrando aqui." "Não tenho água sobrando", replicou Antônio Carlos firmemente. "Tenho apenas o suficiente para manter minha própria operação funcionando." O coronel riu, mas não havia humor naquele som. "Sua operação? Ribeiro, você tem 12 vacas e algumas galinhas. Eu tenho mais de 1000 cabeças de gado morrendo de sede. Seja razoável." "E o que exatamente o senhor está propondo?" perguntou Antônio Carlos, embora Helena pudesse ver que ele já sabia a resposta.
Estou propondo que você me venda os direitos sobre a nascente. Pago um bom preço. Você pode usar o dinheiro para recomeçar em outro lugar. A nascente não está à venda, disse Antônio Carlos sem hesitar. A expressão do coronel se endureceu. Tudo está à venda, Ribeiro. É só uma questão de preço. E acredite, você não vai querer descobrir qual é meu preço final. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na voz do coronel que deixava claro que aquela não era uma negociação, mas um ultimato disfarçado. Vou dar 3 dias para você reconsiderar, disse o coronel, remontando seu cavalo. Depois disso, vou ter que tomar medidas mais persuasivas. Os 3 homens partiram levantando uma nuvem de poeira, mas Helena sabia que aquilo estava longe de terminar. Conhecia a reputação do coronel Mendonça. Ele era conhecido por conseguir sempre o que queria, independentemente dos métodos necessários. Durante os 2 dias seguintes, Helena e Antônio Carlos reforçaram as medidas de segurança da fazenda. Ele limpou e conferiu suas armas, enquanto ela organizou suprimentos e planejou rotas de fuga caso fosse necessário. Na madrugada do 3º dia, Helena acordou com o som de cavalos se aproximando. Mas não eram 3 homens desta vez. Eram pelo menos 8, todos armados e se movendo com a coordenação de quem havia planejado cuidadosamente aquela operação. Ela correu até o quarto de Antônio Carlos para avisá-lo, mas encontrou a cama vazia. Pela janela, viu-o já posicionado atrás do curral, rifle em punho, tentando avaliar quantos atacantes estavam cercando a propriedade. Os jagunços não perderam tempo com conversas ou ultimatos. Começaram a atirar imediatamente, mirando nas janelas da casa e forçando Helena a se abaixar atrás dos móveis. O plano deles era claro: render Antônio Carlos pela força e tomar controle da nascente. Antônio Carlos conseguiu abater 2 dos atacantes com tiros certeiros, mas logo percebeu que estava em clara desvantagem numérica. Os jagunços haviam se espalhado estrategicamente ao redor da propriedade, cortando todas as rotas de fuga. Foi quando Helena cometeu o erro que mudaria tudo. Vendo Antônio Carlos encurralado e com munição limitada, ela decidiu tentar chegar até a espingarda que ficava guardada na cozinha para ajudá-lo. Mas no momento em que saiu de seu esconderijo, 2 homens que haviam conseguido entrar na casa pela porta dos fundos a agarraram. «Ribeiro!» gritou um dos jagunços, pressionando a faca contra o pescoço de Helena. «Ou você solta essa arma agora, ou sua mulher vai conhecer o Criador». Antônio Carlos sentiu o mundo desabar ao seu redor. Pela 2ª vez na vida, pessoas que ele se importava estavam em perigo por causa de suas decisões. A diferença era que desta vez ele poderia fazer algo para evitar a tragédia. «Não!» gritou Helena, lutando contra seus captores. «Não entregue a nascente, eles vão te matar de qualquer forma». Mas Antônio Carlos já havia largado a arma. A ideia de perder Helena da mesma forma brutal como havia perdido Carmen e Miguel era insuportável. Ele sabia que estava se rendendo, mas naquele momento a vida dela valia mais do que qualquer princípio. A escritura da propriedade, disse o líder dos jagunços, um homem corpulento com uma cicatriz profunda na testa. «Onde está?» «Na caixa forte, dentro de casa», respondeu Antônio Carlos, mantendo as mãos erguidas. «Você vai buscar, e se tentar qualquer gracinha, ela morre». Helena foi arrastada para fora da casa, com as mãos amarradas às costas e um pedaço de tecido na boca para impedir que gritasse. Antônio Carlos foi obrigado a abrir a caixa forte e entregar não apenas a escritura da nascente, mas também o dinheiro que havia economizado ao longo dos anos. «Agora vocês vão vir conosco», disse o líder. «O coronel quer ter certeza de que não vão causar problemas no futuro». Helena compreendeu que não sairiam vivos daquela situação. Os jagunços não podiam deixar testemunhas de um roubo tão descarado. Ela olhou para Antônio Carlos e viu nos olhos dele a mesma compreensão terrível. Foram forçados a montar em cavalos e seguir pela trilha que levava às montanhas mais altas.
Helena calculou que provavelmente seriam levados para algum lugar remoto onde seus corpos nunca seriam encontrados. Mas Antônio Carlos não havia sobrevivido àquela região montanhosa por tantos anos sem aprender alguns truques. Ele conhecia cada pedra, cada árvore, cada atalho daquelas trilhas. E enquanto cavalgavam, começou a planejar o que poderia ser sua última chance de salvar Helena. Quando chegaram a uma passagem estreita entre duas formações rochosas, Antônio Carlos fez um movimento súbito. Chutou seu cavalo com força, fazendo o animal empinar e derrubar o jagunço que cavalgava logo atrás dele. No mesmo movimento, rolou do cavalo e se abrigou atrás das pedras. O tiroteio que se seguiu foi breve, mas intenso. Antônio Carlos conseguiu pegar a arma do homem que havia derrubado, mas levou um tiro no ombro que o fez cambalear. Ainda assim, continuou atirando com precisão mortal, abatendo mais 2 jagunços antes que os outros conseguissem se reorganizar. Helena, aproveitando a confusão, conseguiu fazer seu cavalo correr na direção de Antônio Carlos. Mesmo com as mãos amarradas, ela conseguiu desmontar e se abrigar atrás das mesmas pedras. "Você está ferido", disse ela, vendo o sangue que manchava a camisa dele. "Vou sobreviver", respondeu Antônio Carlos, embora sua voz estivesse ficando mais fraca. "Mas precisamos sair daqui. Eles são muitos e eu não tenho munição suficiente." Foi então que Helena provou que era muito mais corajosa do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto Antônio Carlos mantinha os jagunços ocupados com tiros de cobertura, ela correu em direção aos cavalos abandonados e conseguiu pegar mais munição das celas. O confronto durou mais 2 horas, mas finalmente os jagunços restantes decidiram que não valia a pena perder mais homens. Recuaram, prometendo voltar com reforços, mas ambos sabiam que aquela havia sido apenas a primeira batalha de uma guerra que estava longe de terminar. Contudo, algo fundamental havia mudado naquelas horas de terror. Helena e Antônio Carlos não eram mais apenas 2 pessoas feridas tentando sobreviver em isolamento. Agora eram parceiros que haviam enfrentado a morte juntos e descoberto que eram capazes de lutar um pelo outro com uma ferocidade que nenhum dos dois sabia que possuía. Antônio Carlos perdeu muito sangue durante o caminho de volta para a fazenda. Helena teve que parar 3 vezes para apertar novamente o torniquete improvisado que havia feito com pedaços de sua própria saia. Ele entrava e saía de consciência, murmurando palavras desconexas sobre Carmen, Miguel e pedindo desculpas por ter colocado Helena em perigo. "Você não vai morrer", dizia Helena cada vez que ele fechava os olhos por tempo demais. "Não depois de tudo o que passamos. Você não tem permissão para morrer." Quando finalmente chegaram à fazenda, ela encontrou a casa parcialmente destruída pelos tiros. Janelas quebradas, móveis revirados, o chão coberto de cacos de vidro e estilhaços de madeira. Mas a estrutura principal estava intacta, e isso era o que importava. Helena transformou a mesa da cozinha em uma mesa de cirurgia improvisada. Havia aprendido noções básicas de primeiros socorros, cuidando dos animais da fazenda, e agora precisaria aplicar esse conhecimento em uma situação de vida ou morte. A bala havia atravessado o ombro de Antônio Carlos, o que era simultaneamente bom e ruim. Bom, porque não precisaria ser extraída. Ruim, porque havia causado muito dano aos músculos e tendões. Helena limpou o ferimento com aguardente, a única coisa antisséptica que tinha disponível, e costurou os rasgos na carne com linha de pescar e uma agulha que esterilizou no fogo. Antônio Carlos despertou várias vezes durante o procedimento, gritando de dor, mas Helena continuou trabalhando com mãos firmes. Sabia que se parasse, ele poderia morrer por perda de sangue ou infecção. "Helena", murmurou ele durante um momento de lucidez, "se eu não sobreviver a isso..." "Você vai sobreviver?", interrompeu ela, aplicando mais pressão sobre o curativo.
e não quero ouvir nenhum discurso de despedida. Preciso te dizer, insistiu ele, agarrando o pulso dela com a mão boa. Você me salvou antes mesmo de hoje. Quando cheguei nesta fazenda, eu estava morto por dentro. Você me trouxe de volta à vida. Helena sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas forçou-se a manter o foco no ferimento. Então, continue vivo, para que eu possa continuar salvando você todos os dias. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Helena. Antônio Carlos desenvolveu febre alta, delirando sobre o incêndio que matara sua família, revivendo aquele trauma enquanto lutava contra a infecção. Helena não dormiu mais de 2 horas seguidas, trocando curativos, aplicando compressas frias e forçando-o a beber água e caldo sempre que ele estava consciente. Na 4ª noite, a febre finalmente baixou. Helena estava sentada numa cadeira ao lado da cama, cochilando de exaustão, quando sentiu uma mão tocando suavemente seu rosto. Helena, disse Antônio Carlos com voz fraca, mas clara, você salvou minha vida. Nós salvamos um ao outro, respondeu ela, cobrindo a mão dele com a sua. Foi trabalho de equipe. Conforme os dias passaram e Antônio Carlos recuperava as forças, eles começaram a planejar o que fazer em relação ao coronel Mendonça. Sabiam que ele não desistiria facilmente e que provavelmente voltaria com mais homens e melhor preparado. Podemos ir às autoridades, sugeriu Helena. Antônio Carlos riu amargamente. As autoridades locais estão no bolso do coronel. O delegado, o juiz, até o prefeito devem favores para ele. Então, o que fazemos? Ficamos aqui esperando que ele volte para nos matar? Não, disse Antônio Carlos, tentando se sentar na cama. Vamos lutar de forma mais inteligente desta vez. Foi nesse momento que Helena compreendeu algo importante sobre o homem que havia mudado sua vida. Antônio Carlos não era apenas gentil e respeitoso. Era também incrivelmente estratégico e determinado quando se tratava de proteger as pessoas que amava. Durante as 2 semanas seguintes, enquanto se recuperava, ele mandou mensagens discretas para fazendeiros menores da região que também estavam sendo pressionados pelo coronel. Descobriu que ele e Helena não eram as únicas vítimas. Mendonça estava tentando consolidar controle sobre todas as fontes de água da área, usando métodos cada vez mais violentos. Se nos unirmos, podemos resistir, explicou Antônio Carlos para Helena uma noite, enquanto ela trocava seus curativos. Sozinhos, somos alvos fáceis. Juntos, somos uma força que ele vai ter que respeitar. Mas Helena percebia que havia algo mais no comportamento de Antônio Carlos. A forma como a olhava havia mudado durante sua recuperação. Não era mais apenas gratidão ou parceria. Havia algo mais profundo e mais intenso crescendo entre eles. Uma noite, quando ela estava aplicando uma pomada no ombro dele, Antônio Carlos segurou sua mão e a puxou delicadamente para mais perto. Helena, disse ele, olhando diretamente em seus olhos, eu preciso te dizer algo que venho sentindo há semanas. O coração dela disparou, mas ela tentou manter a voz firme. O que é? Eu estava morto por dentro quando você chegou aqui. Achei que nunca mais conseguiria sentir nada além de culpa e dor. Mas você... Ele pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. Você me ensinou que é possível viver de novo. Me ensinou que é possível amar de novo. Helena sentiu o mundo parar ao seu redor. Antônio Carlos, eu sei que nossa situação começou de forma estranha, continuou ele. Eu sei que você não me deve nada, mas preciso que saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com aquele leilão ou com pena ou gratidão. É algo real, algo que cresce mais forte a cada dia. Helena olhou para aquele homem que havia lhe dado dignidade quando ela não tinha nada, que havia arriscado a vida para salvá-la, que estava se curando de traumas profundos com a mesma determinação com que enfrentava qualquer desafio. E compreendeu que ela também havia se apaixonado de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Porém,
Antes que pudesse responder, ouviram o som inconfundível de cavalos se aproximando da fazenda. E desta vez eram muito mais do que 8 homens. Mas o que Helena e Antônio Carlos viram pela janela não eram os jagunços do coronel Mendonça. Eram 12 fazendeiros da região, todos armados, cavalgando em direção à casa, com expressões determinadas, mas não hostis. João da Silva, proprietário da fazenda vizinha, desmontou primeiro. "Ribeiro!" gritou ele. "Recebemos sua mensagem. Viemos ajudar." Antônio Carlos sorriu pela primeira vez desde o ataque. Sua estratégia havia funcionado. Os pequenos proprietários rurais da região haviam se unido contra a tirania do coronel Mendonça. "Ele queimou minha plantação de milho ontem à noite", disse Pedro Santos, outro fazendeiro. "Disse que era para eu repensar minha posição sobre vender minhas terras para ele. E matou 5 das minhas melhores vacas", acrescentou Manuel Oliveira. "Simplesmente atirou nelas e deixou os corpos apodrecendo no pasto." Helena ouviu cada relato com crescente indignação. O coronel não estava apenas tentando roubar sua nascente, estava aterrorizando toda a região para consolidar um monopólio sobre as terras e recursos naturais. "Então o que fazemos?" perguntou João da Silva. Antônio Carlos, ainda com o braço em uma tipóia, mas com olhos brilhando de determinação, se aproximou do grupo. "Fazemos o que ele não espera. Em vez de nos defendermos, vamos atacar." Helena o olhou surpresa. "Atacar como? O coronel tem poder porque ninguém nunca se organizou contra ele", explicou Antônio Carlos. "Mas ele também tem vulnerabilidades. Suas fazendas são grandes demais para serem defendidas adequadamente. Seus jagunços são mercenários que não têm lealdade verdadeira a ele." O plano que Antônio Carlos propôs era arriscado, mas inteligente. Os fazendeiros se dividiram em 3 grupos. Um atacaria os armazéns principais do coronel, onde ele guardava as rações para seu gado. Outro cortaria as cercas de seus pastos, permitindo que os animais se espalhassem pelas montanhas. O terceiro grupo, liderado por Antônio Carlos, confrontaria diretamente o coronel em sua casa principal. "E se não der certo?" perguntou Pedro Santos. "Então, pelo menos, teremos lutado de pé em vez de morrer de joelhos", respondeu Antônio Carlos. Helena insistiu em participar do ataque à casa principal, apesar dos protestos de Antônio Carlos. "Você está ferido", argumentou ela. "Precisa de alguém que pode atirar bem para cobrir suas costas." Durante o confronto que se seguiu, Helena provou mais uma vez sua coragem excepcional. Quando 2 jagunços tentaram flanquear a posição de Antônio Carlos, ela os interceptou com tiros precisos que os forçaram a buscar abrigo. Quando Antônio Carlos ficou sem munição durante o tiroteio na varanda da casa do coronel, Helena conseguiu chegar até ele arrastando-se por baixo das janelas quebradas e entregou-lhe um novo carregador. O confronto durou toda a tarde, mas gradualmente os jagunços começaram a desertar. Sem a promessa de pagamento fácil, muitos decidiram que não valia a pena morrer pela ambição de um latifundiário ganancioso. Ao final do dia, o coronel Mendonça estava barricado em sua própria casa, com apenas 3 homens restantes, enquanto 15 fazendeiros armados e determinados controlavam sua propriedade. "Mendonça!" gritou Antônio Carlos do pátio. "Acabou! Você pode sair com as mãos para cima, ou podemos entrar aí e buscar você." Houve um longo silêncio. Depois a porta da frente se abriu lentamente. O coronel saiu com as mãos erguidas, mas com o rosto contorcido de ódio. "Vocês acham que ganharam alguma coisa?" gritou ele. "Eu tenho contatos em Belo Horizonte, tenho amigos na capital, vou acabar com todos vocês." "Talvez", disse João da Silva calmamente, "mas hoje aqui você perdeu e vai devolver todas as escrituras que roubou dos pequenos proprietários." A vitória foi completa.
O coronel foi obrigado a devolver não apenas a escritura da nascente de Antônio Carlos, mas também várias outras propriedades que havia adquirido através de chantagem e intimidação. Os fazendeiros formaram uma cooperativa para se protegerem mutuamente no futuro, e a região finalmente encontrou paz. Uma semana depois da batalha, enquanto Helena cuidava dos últimos curativos no ombro de Antônio Carlos, ele finalmente completou a declaração que havia sido interrompida pela chegada dos fazendeiros. "Helena", disse ele, segurando as mãos dela entre as suas, "eu te amo. Não porque você me salvou, não por gratidão, mas porque você é a mulher mais corajosa, mais inteligente e mais linda que já conheci." Helena sorriu, sentindo lágrimas de alegria nos olhos. "E eu te amo porque você me ensinou que eu valho mais do que qualquer cicatriz, que mereço respeito e que posso ser forte sem precisar me esconder." Antônio Carlos tirou um anel simples do bolso. Uma argola de ouro que havia pertencido à sua avó. "Casa comigo, Helena Correia Lima. Não como resultado de um leilão, mas como escolha livre de duas pessoas que se amam de verdade." Helena olhou para o anel, depois para o homem que havia transformado o que deveria ter sido sua maior humilhação na melhor coisa que já havia acontecido em sua vida. "Sim", disse ela, estendendo a mão. "Sim, eu caso com você, Antônio Carlos Ribeiro." O casamento foi celebrado 3 meses depois, na varanda da fazenda, com todos os fazendeiros da cooperativa como testemunhas. Helena usou um vestido branco simples, que ela mesma havia costurado, e Antônio Carlos usou seu melhor terno, com o braço finalmente curado e forte novamente. Quando o padre local perguntou se havia algum impedimento para aquele casamento, Helena olhou para as pessoas reunidas, homens e mulheres que a aceitavam como igual, que respeitavam sua força e sua inteligência, e soube que havia encontrado não apenas um marido, mas uma verdadeira família. E assim, a mulher que ninguém quis no leilão encontrou algo muito mais valioso do que aceitação. Encontrou amor verdadeiro baseado em respeito mútuo, coragem compartilhada e a certeza de que duas pessoas feridas podem se curar completamente quando escolhem enfrentar o mundo juntas. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.